A polêmica envolvendo o WhatsApp e as notícias falsas na eleição desse ano. Está conosco o professor Alberto Luiz Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, professor? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Thiago Berrache. Cumprimento os ouvintes da Jovem Pan. Bom, o senhor até me passou esse pedido que o PT faz ao Tribunal Superior Eleitoral contra a candidatura de Jair Bolsonaro por causa dessa acusação de que empresas estariam impulsionando o pagamento de postagens massivas no WhatsApp contra o candidato Fernando Haddad. Professor, afinal, de que forma que isso pode prosperar, se é que vai prosperar? É uma tentativa de uma candidatura que também está perdendo, mas a denúncia é grave. Que avaliação o senhor faz? Então vamos lá, Tiago. Essa ação deu entrada ontem às 4 horas e tanto, tem aí no protocolo o horário. É uma ação que a gente chama de investigação judicial eleitoral. E qual é a acusação? Abuso do poder econômico, porque a notícia é que seriam milhões de reais gastos para divulgar esses WhatsApp, essas fake news, e abuso dos meios de comunicação social, entendendo então que o WhatsApp é uma ferramenta, um instrumento que atinge aí milhões de eleitores, então isso poderia causar um prejuízo. Essa é a acusação. Nesta ação não tem nada de crime. Eu vi entrevistas ontem falando, não, mas fulano cometeu crime, o candidato cometeu crime. Não, nessa ação a gente não pode falar de crime porque não existe, não é a espécie processual correta para tratar de crime. Agora, lógico, a gente tem, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, tem que querer que as eleições transcorram da maneira mais equilibrada, justa, honesta possível. Então, se fosse verdade, se fosse correto, se fosse verdadeiro, quem fez isso tem que ser responsabilizado. Agora, as notícias dizem que foi ou teria sido uma empresa ou alguns empresários que teriam contratado outras empresas que seriam especializadas nessas divulgações, né? Nesses disparos. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser apurado e é justamente para isso que serve uma ação judicial. Agora, não dá para entender como é que o candidato Haddad vai lá na televisão e diz, olha, vamos anular a eleição, vamos caçar a candidatura e aí vamos chamar o terceiro colocado para disputar a eleição. Quer dizer, isso não vai acontecer. Juridicamente isso não é possível, a ação começa agora e ela vai de alguma maneira ter um resultado prático, eu diria que no mínimo em um ano e meio, porque tem que ser feitas as provas, e as provas foram pedidas, inclusive a oitiva de testemunhas. Tem aí nesse pedido a oitiva de, se eu não me engano, 10 testemunhas. Quer dizer, então essas testemunhas vão ter que ser ouvidas de acusação, depois de defesa. A própria ação diz que os acusados têm 5 dias para apresentar a defesa. Então vamos imaginar se esses réus fossem citados hoje, né, que é dia 19, mais 5 dias dá dia 24. Quer dizer, dia 24 vai apresentar a defesa, e aí a defesa vai pedir perícia, vai também pedir testemunhas. Então é impossível, sob o ponto de vista jurídico, qualquer tipo de abalo na disputa do segundo turno. Então as candidaturas estão postas e o eleitor vai decidir. Agora, se fosse verdade, se for correto, lógico que quem é culpado tem que ser responsabilizado e cumprir a decisão da Justiça Eleitoral, sofrer as penas, mas isso não vai acontecer agora, Tiago. Professor. Doutor Rolo, bom dia, Marco Antônio Villa. Isso então parece, pela explicação detalhada que o senhor deu, que parece mais um instrumento político eleitoral, né? Tendo em vista que nossa eleição agora no próximo dia 28. Porque se são 10 testemunhas, precisa ser realizadas as oitivas com as testemunhas, precisa apresentar as provas, pelo que o senhor falou e pela experiência que o senhor tem, e por lembrar o episódio Dilma Temer também, né, que poderia ser até um elemento comparativo. Isso vai se resolver daqui 1 ano e meio ou 2 anos, portanto é estranho um candidato vir a público e dizer que já está convocando o terceiro colocado, porque teria de passar todo esse processo, ter uma decisão final de condenação do primeiro colocado, e aí sim a Justiça Eleitoral convocaria o terceiro e realizaria um pleito, né? É isso mesmo, professor Villa. Eu não tenho dúvida. Bom dia, professor Villa. Eu não tenho dúvida que isso é uma estratégia de marketing, é uma jogada de marketing para colocar isso na propaganda eleitoral, no rádio, na televisão e dar as suas entrevistas. Me parece já uma desculpa. É a história do jogo. O jogo é bom quando eu ganho. Mesmo que o juiz roubou, o árbitro roubou, né? Nesse caso eu estou perdendo o jogo, então eu tenho que achar um culpado. Então o árbitro é o culpado. Nesse caso vai ser aí o WhatsApp, o fake news, que é o culpado por eu perder a eleição. E o senhor usou uma boa comparação na chapa Dilma Temer, que demorou bastante tempo, mas eu lembro uma um pouco mais recente. O próprio Haddad foi denunciado agora há poucas semanas, um mês e pouco, por uso de caixa 2 da eleição de 2016. Quer dizer, então nós estamos em 2018, 2 anos depois, e agora é que a ação está começando. Quer dizer, como é que
que ele quer que, numa ação onde ele é o autor, né, não é nessa que ele é o réu, né, ele que foi acusado de Caixa 2, numa ação que ele é o autor, como é que ele quer uma resposta da justiça em 24 horas? Então, realmente, me parece sim uma jogada de marketing, professor Vila. Agora, doutor Rolo, só para a gente tirar uma dúvida, imaginemos que essa seja uma ação de empresários que, teoricamente, não tenham ligações com Jair Bolsonaro. Como é que fica se o candidato não tem nada a ver? E, aliás, foi essa a avaliação que ele fez ontem. Ele falou, olha, são apoiadores, mas eu não tenho qualquer influência em relação a isso. Como é que é possível separar uma coisa da outra? A lei eleitoral também fala no beneficiário, não é? Então é possível algum tipo de punição para o beneficiário. E essa ação que eles deram entrada, a gente pode falar quais são as sanções, né? Tem pena de multa, tem a pena da cassação do registro do diploma de quem é candidato e tem a pena da inelegibilidade, que também foi pedida. Agora, se o candidato não tem uma responsabilidade direta, o candidato poderia, por exemplo, sofrer uma pena mínima, multa, porque ele foi o beneficiário, mas ele não agiu diretamente, ele não contratou, ele não consentiu, ele não pediu, ele não autorizou. É isso que tem que ser provado, por isso é que não dá para uma ação dessas, com esses fatos graves, essas acusações graves, ser julgada em uma semana. Tem que ficar comprovada a responsabilidade de cada um. Essa é uma ação que tem 10 réus, Thiago. O Bolsonaro é um deles e tem mais, todas as empresas, inclusive o empresário lá, o da Van, tem pedido de prisão para o empresário da Van, e eu vi uma entrevista ontem do próprio Haddad dizendo, não, ele tem que ser preso porque aí ele faz delação premiada e denuncia os outros. Quer dizer, então agora a delação premiada ou a prisão é instrumento para forçar a delação premiada. Mas eu acho muito estranho isso, faltando uma semana da eleição. Doutor Alberto Luiz Rolo, mais uma vez, obrigado pela participação, advogado, especialista em direito eleitoral, consultor aqui da Jovem Pan. Bom trabalho, boas aulas. Obrigado, Thiago. Vou voltar para a aula e a hora que precisar eu estou à disposição. Obrigado.